Olá, internautas da S News. Hoje nós vamos entrevistar o professor Flaviano Lima. Ele que é advogado, economista formado pela PUC São Paulo, mestre em economia e doutorado pela Unesp. O professor Flaviano vai se debruçar hoje sobre os números da Covid em Sorocaba, em nível do estado de São Paulo e Brasil, números esses preocupantes. O professor Flaviano tem distribuído e repercutido junto às mídias sociais justamente um cálculo e uma projeção matemática fundamentada, né? Até porque a sua formação como economista lhe permite isso, com extrema segurança, no qual ele afirma que Sorocaba já está sendo uma das primeiras cidades do Brasil, do interior do estado, que está com números elevadíssimos de Covid, cujas mortes ainda podem aumentar progressivamente até o final deste mês. É isso mesmo? Boa noite, professor. Boa noite, Reinaldo. Antes de mais nada, quero agradecer o convite para nós estarmos aqui, né, debatendo esse tema tão importante que mudou as nossas vidas, que é a pandemia. Parabenizar pelo seu programa no S News, o seu jornalismo, que é muito sério, diferenciado. Então, Obrigado, realmente, professor. eu fico muito honrado de poder estar aqui, né, Uma satisfação. compartilhando com você os estudos, a pesquisa que a gente faz aí no nosso boletim independente desde o ano passado. Então, uma vez por mês eu divulgo o boletim, quando necessário eu faço uma prévia, né, uma parcial, e para alertar, né, as, a sociedade nossa da evolução da pandemia, né? Nós estamos, claro, na expectativa muito positiva da vacinação, mas ainda temos muito pela frente, não é tão simples quanto a gente está achando com relação a todo esse processo, né? Aqui eu falo como economista, como estudante, uma pessoa que trabalha números, estou na área de ciências ambientais também, não sou médico, não vou entrar em nenhuma questão médica, tá bom? Correto. Mas, inclusive, nossos estudos, estatísticas têm sido utilizados pelos médicos, né, da nossa região, em estudos, a gente tem sido positivamente citado, porque eu trabalho com banco de dados, né? Esse banco de dados, daí eles são fatos, são dados reais que permite a gente poder entender então a dinâmica do comportamento da pandemia em Sorocaba, região metropolitana, enfim, em todos os lugares aí, em função, especialmente aqui que eu estou concentrado com Sorocaba, Reinaldo. Agora, professor, o que lhe preocupa em termos do contágio aqui em Sorocaba? A gente já está com mais de 66 mil casos, 2.062 mortes até a última segunda-feira, né? Ou melhor, até o último domingo. Essa segunda-feira a prefeitura deve estar atualizando. Esses números continuam crescendo. O que lhe preocupa nesses números? Bom, a minha preocupação, que eu já venho externando, né, para toda a nossa população faz tempo, eu sei que a população ela está exausta, né, com tudo isso, exausta em ter que ficar em casa, ter o distanciamento, não está sendo fácil para ninguém. Inclusive, né, essa esperança tão importante da vacina, talvez tenha feito com que as pessoas também venham afrouxando, né, essa conduta com relação à pandemia. Mas em Sorocaba, a gente tem uma mudança de governo do ano passado, né, da Jaqueline para esse ano com o prefeito Manga, e uma forma de olhar e agir em relação à pandemia totalmente diferentes, né? O prefeito Manga, ele tem uma visão de procurar abrir, tanto que ele chega, ele força a região metropolitana, todos os prefeitos, falando que Sorocaba tinha que sair do vermelho para o laranja e para o amarelo rapidamente, que os dados já permitiam. E nós que trabalhamos com os dados, mais a comunidade, muito grande parte dos médicos, né, infectologistas, vendo que não é assim, né, não, a situação não está sob controle. Na verdade, os casos já vinham aumentando desde o final de novembro. Então, os casos caíram, outubro, né, setembro, outubro, novembro vieram as eleições, tem uma inflexão e começa a subir. Essas subidas são muito fortes. Eu vou demonstrar do estudo para todo mundo aqui, compartilhando a tela daqui a pouco, né? Mas, em Correto. síntese, a gente tem essa mudança, fala, a população recebe, então, a informação do prefeito que está tudo bem, né, que a gente vai avançar, e conclusão, nós vamos ter, então, né, aquela segunda onda caracterizada em abril, que foi dramático aqui em Sorocaba, só no mês de abril,
511 mortos, óbitos, né, algo assustador. Neste ano aqui, nós já temos exatamente até ontem 1.499 mortos, contra 563 óbitos no ano passado. Vejam, mais de 70% dos óbitos. Ou seja, a gente tem que fazer uma leitura muito cuidadosa. A doença é extremamente perigosa. Ela é sorrateira. Você não pode dar mole. Eu tenho trabalhado faz tempo e divulgado que qual que é o limite que a cidade tem que agir, né? Isso não é muito falado. Tem um sério estudo de Harvard, né, dos infectologistas, da qual eles falam qual o número de casos diário em que, se ele começar a extrapolar, eu tenho que entrar numa zona vermelha, eu tenho que garantir o distanciamento, tomar todas as medidas. Então, nos dados nesse estudo de Harvard, que já é divulgado desde o ano passado, é de conhecimento dentro da área médica, da área dos infectologistas, esse estudo fala, para cada 100 mil habitantes, se eu tiver 25 casos, eu já estou na zona vermelha, tá? Sorocaba tem 660 mil habitantes. Então, se eu multiplicar 25 vezes 6,6, vai dar um limite de 165 casos. E a gente já está com mais de 200 casos por dia, faz muito tempo, né? 200 casos em média, a gente chama média móvel para a população entender. Eu sempre pego os últimos 7 dias, tiro a média para tirar as distorções, porque sábado e domingo o número de casos cai, né? Os sistemas não estão funcionando com as informações. Então, o número de casos, o número de óbitos, sábado e domingo cai, segunda muitas vezes também. Então, a gente tem sempre terça, quarta, quinta, algumas vezes sexta, daí um número elevado de casos. Então, a gente usa a média para ter esse comportamento, nessa média móvel, que a cada dia eu descarto um dia, coloco um novo dia para ver esse número. E daí Sorocaba vem, né, de uma maneira assustadora. E quando a gente vê esse número de casos, a gente tem que lembrar que, infelizmente, para cada 100 casos, pelo menos 3 óbitos. Tá? Para cada 100 casos, 3 óbitos. Né? Sorocaba, esse daí tem um outro problema. Sorocaba foi para mais de 4 óbitos para cada 100 casos, né? Em abril. E daí a gente teve todo o colapso. Né? Quantas pessoas morreram na espera? Porque o PH, gente, não tem UTI. Tá? UTI é um espaço definido por lei, né, por normativas do Ministério da Saúde muito sérios. E a gente está computando como UTI suporte ventilatório avançado em UPH. Não é UTI, tá? Então, eu faço uma crítica muito dura nesse sentido, e daí por isso que falta UTI, as pessoas não entendem, mas tem lá UTI e está faltando UTI, 40, 50 pessoas esperando UTI por causa disso, né? O suporte ventilatório não é UTI. A UTI, a pessoa ela vai ser induzida em coma, vai respirar por aparelho, né? Tem todo um isolamento, toda uma estrutura multidisciplinar enorme de atendimento 24 horas, porque a pessoa vai funcionar pela máquina, né? É totalmente diferente. Então, por isso que muitas outras cidades, na hora que começa a extrapolar o sistema, ela faz o quê? Não adianta, tem que fazer um distanciamento, parar o comércio, os serviços, né? Conversar muito firme com a população. Porque o lockdown, vamos usar dessa maneira, funciona? Funciona. Se a população levar a sério, você baixa em 15 dias o número de casos, consequentemente o número de mortes, depois você volta com mais atenção. Sorocaba fez o inverso, né? Ela já, de um nível de vermelho, ela baixou, né, para o equivalente ao amarelo, verde, liberou, as pessoas foram para as ruas, né? E a gente vai ter, então, aquela loucura que foi abril, maio, né? Passa abril, cai um pouquinho, não caiu muito. Só que eu estruturei o sistema. Na verdade, eu coloquei um monte de leito de enfermaria e as pessoas acham que tem leito para todo mundo. Não tem leito nem UTI para todo mundo, né? É o problema ontem da fila que a gente tem na nossa rede, né? Então, via de regra, Reinaldo, é essa o drama que a população não consegue entender. Ela só entende, infelizmente, quando morre um parente, né? Quando morre um conhecido, quando ela acompanha o que essa pessoa ela tem sofrido, né, nesse atendimento, quando ela é entubada, aí as pessoas começam a ter uma noção. Só que a gente já tem em Sorocaba mais de 66 mil pessoas, tá? E um outro problema, outros problemas. Pelo menos 10% dessas pessoas que já tiveram, inclusive não inclui quem passou pela intubação, ou casos mais severos, elas vão ter sequelas por muito tempo, né? Que trabalho está sendo feito de acompanhamento, né, dessas pessoas? E aquelas pessoas que fazem a medicina preventiva,
tantas consultas de rotina preventiva, Papa Nicolau, né, das mulheres, câncer de mama, quer dizer, todos esses trabalhos essenciais, né, preventivos que estão parados e se acumularam ao longo do tempo. Então, tem muita gente que está, por exemplo, com câncer e não sabe, né? E a doença progredindo, daí a gente vai acumular um outro tipo de problema, né, de atendimento na cidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E, infelizmente, se colocou um falso dilema, que ou é vida ou é economia. Não tem esse dilema, gente. Isso, infelizmente, foi muito maldosamente colocado. Eu falo que é o trabalho do demônio que fez colocar uma coisa dessa. Os países avançados, né, fizeram processos de distanciamento forte, lockdown, entraram, né, já estão numa situação aí crescendo de maneira excelente as suas economias, gastaram proporcionalmente ao PIB muitas vezes menos que o Brasil, porque tiveram eficiência nas políticas, né? Tinha uma coesão política nacional, estadual, municipal. É o que a gente não vê hoje, Reinaldo. Agora, professor, dentro dessa perspectiva, a gente tem percebido ainda um embate ideológico muito grande, polarizado. O ano que vem vai piorar, né, por ser um ano de eleição presidencial. E a gente tem visto o discurso que está partindo do presidente da República para as pessoas não usarem máscara mesmo, e ainda também criticando a vacina, por uma briga política com o governador João Dória. E isso também está refletindo no comportamento de muitas pessoas. A gente está perdendo, a sociedade está correndo risco, se já não está acontecendo isso, de perder a percepção, o sentido lógico do que é mais importante para a vida de uma pessoa hoje? Nós já perdemos, tá? Quando eu coloco dessa maneira, que grande parte da população ela já perdeu, né? Em função de tudo isso que vem acontecendo. Eu fico preocupado, né? Eu quero até dizer para todo mundo, eu tenho um posicionamento ideológico, com toda certeza, sou uma pessoa de centro-direita, mas essa direita que está aí não é direita, é uma extrema-direita, né? Não me representa, como a esquerda ou a extrema-esquerda também não me representam. Então, é uma situação difícil, porque a gente não está conseguindo enxergar um bom senso para a população e se transforma, de uma maneira cruel, num debate político, tá? E o que não poderia ser, teria que ser uma condução médica. Mas, assim, a gente tem uma realidade. Não fosse o Butantan já ter entregue 49 milhões de doses, a gente não teria uma situação vendo uma luz no final do túnel, tá? Então, tem que se reconhecer isso, e foi investimento de São Paulo, de nós paulistas que pagamos o nosso imposto. Acho que tem que lembrar isso, aí para cima das questões do governador Dória, né? Mas é nosso, é um esforço paulista muito grande com relação a todo esse processo, de toda a tecnologia que o Butantan tem e que faz muitas outras vacinas para o Brasil, né? Então, é sério, a gente precisa dessa vacinação. Eu tenho dito também que não só vacinação, não vai ser simples isso. A gente está tendo novas variantes do vírus, variantes cada vez mais agressivas. A gente não tem ainda, várias respostas precisam ser dadas, a população tem que entender isso. Quanto tempo vai durar a vacina? Eu vou precisar vacinar todo ano? Ou vou precisar vacinar daqui a 6 meses, 7 meses? A gente não tem isso ainda de uma maneira clara, tá? A gente não tem a certeza se elas vão efetivamente responder a cada, né, a cada cepa, né, cada variante que chega. Então, são muitas perguntas que tem. Temos que vacinar, gente? Temos que vacinar, tá, Reinaldo? Tem, a população nos ouça. Tem que vacinar. Agora, a previsão é que em 3 meses a gente termina a vacinação aqui no estado de São Paulo. Graças a Deus, né, vamos aí levar. Todas as vacinas são importantes. Por quê, gente? A questão da eficácia de 50%, 70%, 90%, etc., elas têm um grau de eficácia geral, mas todas elas são muito boas com relação à prevenção à morte. É muito alta essa prevenção à morte, ou casos graves, ou casos de intubação. Então, muitas vezes, aquela vacina que tem uma menor eficácia, você pode ficar assintomático, um sintoma muito leve, não vai passar disso, né? Então, você está imunizado. Outra coisa, também as pessoas têm que entender que essas outras vacinas que têm um poder um pouco mais forte, quando você toma a primeira dose, a segunda dose é só depois de 3 meses, né? E durante esse tempo todo você pode ficar exposto.
né? Outras vacinas que, vou falar, outra vacina, que é em menor tempo, 28 dias, você já está vacinado, mais 15 está imunizado. Então, quando a gente balança, faz um balanço de tudo isso, todas essas vacinas são importantes, né? É o que a população tem falado. O importante é a vacina no braço, né? Então, a gente tem que ter a vacina no braço, atingir toda a população o máximo possível, porque a gente tem outros danos que eu levanto, tinha comentado da saúde, mas o dano na educação, esse é também dramático. Nós vamos levar 10, 15, 20 anos para tentar, né, em vários anos, tirar esse atraso, né? Então, hoje o pessoal fala de reforço, fala de recuperação, não tem o que recuperar. As crianças não tiveram conteúdo, principalmente na rede pública, tá? Então, nós temos questões sérias de quais serão as estratégias de retomada da educação dessas crianças. E todas as situações são graves, né? Principalmente a criança em alfabetização. Então, tudo isso tem que ser levado, a prefeitura teria que estar disponibilizando para nós, pais, um plano pedagógico de como vai trabalhar. Já teve tempo suficiente para isso, de montar grandes equipes, avaliar os danos a cada uma dos grupos etários, das etapas educacionais, né? Trazer essa perspectiva, está tudo parado, isso não dependia da pandemia, né? Então, quer dizer, as questões que a gente tem que enfrentar de recuperação, né, na área social sem dúvida, muito grande. Aliás, professor, retomando um pouquinho nessa polarização política que a gente vai estar vendo, está se agravando e deve aumentar no ano que vem entre Bolsonaro e Lula, o senhor prevê que a gente pode ter até violência nas ruas aí e, ao mesmo tempo, nós que temos um presidente que conduz a nação, a gente corre o risco de ter uma luta pela pandemia em segundo plano? Olha, eu coloco assim, é um cenário que eu não descarto, tá? Semana passada eu vi na TV Cultura aquele historiador famoso, Villa, que Marco Antônio foram Villa, Marco historiador Antônio Marco Villa, Antônio Villa. isso, Marco Antônio Villa. A gente teve os Black Blocs, né? Tá muito recente isso, entendeu? Então não pode se descartar de acontecer alguma coisa e de polarização desses grupos, né? Que acabam se encontrando, né? E daí a gente tem algum tipo de conflito. A situação é muito séria aqui no Brasil, sem dúvida. Então eu não descarto e eu espero que as instituições estejam fortes para agir, todas elas, né? Principalmente nosso poder judiciário, poder legislativo, né? Para que nós tenhamos um equilíbrio aqui no país. Forças Armadas, né? Levando a sério a nossa Constituição, que acredito que dessa forma a gente consegue, se ocorrer alguma coisa, superar tudo isso. Professor, a sua assessoria divulgou nesse fim de semana justamente um levantamento, né, em termos estatísticos, matemáticos aí sobre a evolução da pandemia em Sorocaba, onde o senhor prevê, né, justamente que a gente pode terminar o mês de junho aí com 350 óbitos, né, sendo que Uhum. nesses 13 primeiros dias de junho já foram 135. O senhor pode explicar como que é feito esse cálculo para se chegar nessa Sim. proporção? Me permite compartilhar a tela do estudo? Sim, à vontade. Vamos ver aqui, vamos lá. Está compartilhado? Está compartilhado. Então tá bom. Esse gráfico aqui eu vou explicar, as pessoas vão entender rapidamente. Na linha azul, tá? Nós temos o número de casos de Covid. Esse número de casos já é na forma de média móvel. Então, cada ponto aí, dentro do gráfico, é a média dos últimos 7 dias. Conforme vai passando um dia, eu vou tirando essa média. Então, nós vamos ver aqui, embaixo, a linha da média móvel dos óbitos. Tá legal? Então, nessa linha laranja aqui, a gente tem a média móvel dos óbitos. Desde quando? Desde março, né, do começo dos casos aqui em Sorocaba no ano passado. E eu fiz questão de colocar, né, em vermelho aqui, mais do que 165 casos diários, que é o limite de Harvard, né, de risco. Acima disso, eu tenho que agir e agir muito forte para segurar, né, a questão da evolução da pandemia. Então, se nós observarmos, entre maio e junho do ano passado, nós tivemos, né, um pico da pandemia, chegamos aí a 350 casos em média móvel diária, foi maior, teve 700 casos, 600 casos, 500. Na média móvel, normalizada, a gente chegou a 350 casos.
tá? Felizmente, tivemos a queda até agosto. Vejam que final de agosto, setembro, esse número abaixa, tá? E quando eu tenho menos de 66 casos diários, eu estou já entrando na fase amarela. Eu já baixei do laranja e vim para amarelo. Que é uma fase que, se você conseguir controlar, ok. Vai para o laranja, já tem que ter alguma restrição, mas no vermelho tem que ter. Vejam que nós vamos ter em novembro, justamente o processo das eleições, final de ano, esses números começam a bater, a estourar, né, o limite de segurança de Harvard. A gente já vai ter 200 casos aí por um tempo diários. Final do ano, essa queda aqui é porque a gente tem, entre o Natal e o Ano Novo, muita gente viajando, os sistemas de saúde, sistemas de escala, demora de informação dos dados. Então, não necessariamente que não tive caso, é que a informação demora. Mas veja o que acontece, então, final de janeiro. Aqui em Sorocaba, nós vamos ter, no final de janeiro, início de fevereiro, um problema grave, que ficamos quase duas ou 3 semanas, para ser mais exato, nós tivemos, preciso lembrar aqui, eu gosto de falar com precisão, nós tivemos um período de 13 de fevereiro, perdão, a 11 de março, foi fevereiro e março, que a gente ficou sem dados no sistema. Então, o que estava acontecendo? Né? Todo mundo sabia que estava tendo óbitos crescendo e o número de casos caindo, quer dizer, sempre vai ter uma correlação de casos e óbitos, né? Conclusão, tivemos então, também nessa época, abaixamos a guarda, né? Vão para a rua, cabe o distanciamento, abre tudo, sem um planejamento adequado, porque tudo isso tem que ser em formas de transição, checando os resultados, e isso vai informando, o prefeito vai informando a população, número de casos, de média móvel, né? O secretário da Saúde, ele tem que ser educativo com a população. Conclusão, nós chegamos, então, a uma média diária de média móvel de 578 casos, tá? Por isso que chegamos a um número tão assustador de 511 óbitos, chegamos a quase 30 óbitos ao dia em média móvel em determinado momento. Depois veio, graças a Deus, caindo esse número, e a gente está em média móvel hoje entre 10 e 12 casos por dia, tá? Só que, veja, vem crescendo. Quando você pega uma trajetória de crescimento, essas pequenas quedas de curto prazo não querem dizer nada. A queda de média móvel tem que ser constante por 2, 3 semanas para eu ter certeza que está em queda, tá? Porque eu nunca tenho certeza com 3, 4, 5 dias de média móvel que está em queda mesmo, né? Vejam o que aconteceu também. Agora, metade de maio, nós temos vou descer aqui minha telinha, me permita, nós temos o quê? De novo, uma retomada no número de casos, que hoje está em 373 casos em média móvel. Se eu descartar o último dia, isso aqui é de 7 dias, média móvel de 7 dias. Se eu descartar um dia, ela vai para 400 e tantos casos por dia de média móvel. É assustador. Multiplique 400 por 30, né? Se ficar mantido esse número, 400 por 30 são 12 mil casos. Né? De novo, 12 mil casos, multiplica por 3%, vai dar 360, né, óbitos aí, com toda certeza. Então, a gente espera que isso não aconteça. Estamos rezando aqui, mas a população precisa estar consciente que não dá para a gente baixar a guarda como nós estamos baixando. Quer dizer que nesse Aglomeração, momento, festa... professor, só para tirar uma dúvida, com base é estatístico, né? Não tem como... É estatístico. A tendência mostra essa, então a visão, a percepção de futuro é essa. Neste caso, hoje, o que seria necessário? O prefeito Rodrigo Manca teria que rever a política dele atual e até voltar a fechar os estabelecimentos? Olha, eu vou colocar assim da seguinte forma. Teria que chamar todos os segmentos. Eu sempre batalhei por isso em Sorocaba. Tem um comitê não muito grande, mas de grandes especialistas da área médica, infectologistas, estatísticos, pessoal de universidade, representante da indústria, representante do comércio, do serviço, para que também possam compreender e levar, representante dos sindicatos, né, mais representativos, um comitê não muito grande, mas com as suas representações,
para poder entender e levar isso à população. Muitas vezes, como eu disse, pode ser interessante, sim, tomar uma medida mais dura por 5 dias, 10 dias, já ajuda. O ideal são 2 semanas, tá? Em termos de funcionamento, de resultado, para ter uma baixa significativa de casos, seriam 2 semanas. Mas alguma medida teria que tomar. Por exemplo, entrar no supermercado só uma pessoa, né? Não deixar aí a família, isso tem que continuar só uma pessoa. Atenção dos bares, talvez um percentual ainda de lotação menor, tá? Maior controle, mais exigências, também propagandas, pedir que os bares distribuam panfletos, né? Mas, enfim, a gente tem que fazer um trabalho maior, ou um banco de dados de quem está indo nos bares, para a gente saber se tem relação, né, de quem está frequentando, porque ele acaba sendo um vetor de transmissão, tá? Não estou dizendo só bares, mas dizendo como um todo. Falta aqui em Sorocaba uma política séria, né, que a gente fala de rastreamento de casos, tá? Para a gente saber onde estão tendo os casos, quais são as lógicas, ou se está tendo, nós não sabemos, isso não vem. O site da prefeitura é pobre. Esses casos aqui, eu tenho que todo dia acompanhar o boletim, anotar no meu computador, porque se eu entrar no site hoje da prefeitura, o banco de dados parou em fevereiro. Depois que deu problema, parou. Antes tinha um gráfico, tinha um Excel que eu podia baixar, o número de casos, internações, etc. Agora acabou tudo, né? A gente tem um apagão de dados aí da prefeitura. Se eu não acompanhar o boletim, eu tenho que daí, inclusive, entrar no Facebook e voltar até o ano que vem para poder acompanhar isso. Para você entender a população que acompanha você, Reinaldo, eu tenho esses dados aqui. Esse aqui é o número de casos semanais para a gente ver, né, desde dezembro. Então, eu peguei uma série histórica mais curta. Vejam, quando nós tivemos agora o grande pico, final de abril e maio, né? Nós chegamos a ter 3.800 casos numa semana, tá? Na semana que antecedeu, 2.106 casos. E daí a gente viu o que aconteceu, tá? Olha o que está acontecendo nessas 3 últimas semanas. Nós saímos de um patamar de 1.300 casos por semana, fomos para 2.000 casos, 2.600, tá? De novo, 2.600 nesses últimos 7 dias, né? Ou seja, é assustador, Ou tá? seja, aí dá um aumento de quantos por cento, professor? Então, aí já aumentou. Vamos pegar pela média, uma média da média, tá? De Tá, 1.500 casos por semana para 2.600, cresceu 73%. é bem significativo, né? É muito significativo, tá? Então a gente compara aqui desde novembro, ó, veja aqui, ó, passaram as eleições, vai crescendo, né? Ele vai crescendo, ele cresce, pega um patamar, depois ele cresce rápido de novo, né? Como eu falei, é uma doença sorrateira. A gente tem aquela impressão de que ela está controlada, mas quando a gente tem essa impressão, ela já potencializou, se esparramou, porque aquela sensação que está controlada, as pessoas abaixam a guarda, né? E daí a gente vai ter essa situação aqui, lembrando que eu tenho um apagão de dados, que estão faltando cerca de 2.000 dados aí nesse período de fevereiro, março, tanto que esse número aqui de fevereiro ficou pequeno, não era tão pequeno, ele devia estar numa média de 1.500, 1.600, depois explodiu. Então, olha aqui, ó, nós não tivemos essa onda, eu diria que a segunda onda não terminou. Ela começou a cair e ela voltou. Eu não falo de uma terceira onda ainda. Uhum. Porque quando a gente fala em onda, teria que estar no país todo, né? O país Correto. todo não está em onda. Não está em onda. Nós temos aqui no estado de São Paulo algumas cidades que estão com esse comportamento, né? Algumas cidades importantes. Ou na nossa região aqui, Serquilho está com lockdown, outras cidades fazendo lockdown, né? Por quê? Não tem mais espaço dos hospitais. Com Aqui base um dado. nisso, professor, só Oi? uma dúvida então. Com base nesse crescimento de 73% aí nesse cálculo que o senhor apresentou, e mais essa previsão de óbitos para o final de junho, se o comércio voltasse a fechar por 2 semanas e ao mesmo tempo a gente tendo aí uma campanha de vacinação mais intensa, isso seria positivo lá na frente, né? Seria positivo, mas para fazer isso, nós teríamos que ter uma prefeitura lançando alguns pacotes de apoio aos empresários, tá? Então, ela entrar com um fundo garantidor de crédito, fazer algumas medidas. Teria que ter um governo federal empenhado em ajudar também, né, com outros pacotes.
tem que ter uma articulação de políticas. Por isso que o problema hoje, eu também não acredito no lockdown nesse sentido, porque para ter um lockdown tem que ter coordenação de políticas, e nós não temos coordenação de políticas, tá? O lockdown vai trazer um resultado? Ele Israel traz, aconteceu isso, né? né? Eles fizeram um lockdown, mas com uma programação e deu Uma resultado. programação deu resultado, né? Com uma coordenação nacional, estadual, municipal. Então, o lockdown vai dar algum resultado? Ele dá, ele vai amenizar, a gente vai respirar melhor, vai salvar vidas, né? Porque hoje eu cheguei à conclusão que aqui em Sorocaba, né, a vida tem preço, tá? A vida tem preço, é só pegar o PIB de Sorocaba, a arrecadação da prefeitura, e dividir pelo número de óbitos, ela tem um preço hoje. A vida de Sorocaba tem preço, sinto dizer isso. Porque o negócio é manter todo mundo aberto, né? E a gente usa aquela falsa economia, aquela falso discurso que o Brasil está quebrado, isso, aquilo, chega, né? Não dá mais. Nós tivemos uma carta dos principais bancários do Brasil, os principais economistas do Brasil falaram: ou eu salvo vidas ou não tem economia, né? Porque as pessoas vão ter segurança em investir. Quanto mais tempo eu vou prolongando, mais as pessoas vão deixando de fazer investimentos ou usando, isso vai custar caro. Esse outro gráfico aqui, eu fiz uma correlação do número de casos mensais, tá? A média móvel mensal, e aqui nessas cores, né, nessa cor 1, 2, 3, 4, eram as fases do Plano São Paulo, tá? Para a gente ver como funcionava, né? Funcionava naquela época. Foi para vermelho, depois o vermelho foi caindo, veio para o laranja, amarelo, verde, aí, ó. Daí, quando a gente abaixa a guarda de vez, começa a subir os casos, né? Depois tem que ir para amarelo, chega no final do ano, vermelho, né? É assintomático, né? Então, realmente a vacina é a grande alternativa nossa hoje, mas quanto mais atrasa, pior é, né? Porque a gente não consegue conter, a gente não atinge um efeito efetivamente de manada, né? De rebanho, perdão, e com as novas cepas isso tudo pode se perder, tá? Aqui, quando a gente olhava o número de óbitos semanais, então veja o número de óbitos no final do ano passado por semana, 10, 15, 20, né? Daí esse ano foi para 40, 80, 100, 200, tá? Caiu, mas caiu num patamar alto, não veio para patamar de 20, 15 casos por semana. Eu estou com 80 casos, 90 casos por semana, tá? Então, isso que os dados mostram, Ou tá? E seja, que os números mostram que não está dando resultado em Sorocaba essa maior flexibilização. O gráfico acabou de mostrar isso. não dá, não está dando, né? Então, porque, como eu falei, é natural, as pessoas, pô, tá tudo bem, não precisa, tá aberto, né? As pessoas não estão conseguindo entender, né? E sair passear de moto com o presidente, sem máscara, né? Ou seja, tá tudo desconexo, né? A gente está banalizando a força desse vírus, e veja aí o número de mortos. Aqui era o número de mortos mensal, né? Esse ano aqui, janeiro 79, fevereiro 115, março 357, abril 511, caiu para 300, e agora em maio 302, e a gente já tem 135 casos, projetando 350 ou mais mortos, né? Então, tá aí a situação para a gente ver. Eu vou parar aqui assim, quero só mostrar uma coisa importante, que aqui vai ficar mais claro, Reinaldo. Correto. Deixa eu só levar para cá. Nesse gráfico são as ocupações totais, né, dos nossos leitos aqui em Sorocaba. Então, eu faço essa soma e comparei em julho do ano passado, 31 de julho, que foi o pico da pandemia, da primeira onda, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e hoje, 13 de junho. Então, quando foi o pico da, da pandemia lá em julho, nós tínhamos 350 vagas, né? 226 casos, aqui incluindo o hospital de campanha e tudo mais, tá? A gente foi mantendo, esse número reduziu, porque caíram o número de casos, tá? Mas, a partir de fevereiro, olha, dispara, eu até coloquei em vermelho, 492 internados no final de março, caiu em abril para 360, quer dizer, teve aquele pico, todo mundo assustado, cai, não preciso de tanta morte para tomar uma medida. Se a gente Correto. tomasse medidas preventivas, né, eu salvava mais vidas e conseguiria dar, inclusive, uma melhor
características de funcionamento para o comércio, porque o comércio ele quer um horizonte de funcionamento, né? Ele sabe que tem restrição, mas se você abaixa demais, ele tem que investir mais, ele tem que parar, ele vai ter prejuízo. Então, essa informação é importante. Agora vejam, nós saímos de 490, estamos em 597 pessoas internadas ontem, no total aqui em Sorocaba. 500, nunca tive esse número, ou se eu tive alguns dias aí, estou falando em termos de final de mês, né? Comparando o final de mês com esse volume, 597 ontem. É um número muito assustador, tá? Um número muito Esses assustador. números justificam já um hospital de campanha em Sorocaba, professor? Então, tem algumas discussões sobre o hospital de campanha. O hospital de campanha tem que estar do lado do grande hospital, né? Com as novas cepas e as variações, hoje eu já não sei se o hospital de campanha funciona, tá? O que eu tenho é que, de novo, trabalhar de novo, falar o seguinte: quando eu começo a aumentar leitos e não tomo medida, eu estou dando um sinal para a população, continua do jeito que está. Essa é a leitura da população. E daí eu vou ter mais mortes. Quando eu falo da banalização da vida, Reinaldo, esse o problema que a gente está tendo, né? Ou seja, por causa de um discurso político, de um alinhamento político, a gente está banalizando a vida e, na verdade, fragiliza todo o nosso futuro, uma série de problemas que a gente vai continuar enfrentando, né? Como eu disse, dos gargalos, gargalo na educação, gargalo na saúde, o problema do comércio, né? Quer dizer, eu vou postergando uma situação, fica extremamente difícil. Nós tivemos aí recentemente a morte do ex-presidente do GEPASSE, né, o Carlos Camargo Costa, na última semana do advogado Ricardo Maluf, a ex-prefeita Jaqueline divulgando noite, um vídeo que pessoal. contraiu, os pais também se Pra contaminaram. sobre um assessor seu também, né, mas que eu contra isso, peguei acho que recuperando em casa. Como que o senhor 14 dias. está vendo essas perdas aqui na cidade, Meus da pais população também em foram geral? Aqui também a gente fala, contaminados. quando são personalidades da cidade que também vão se embora, isso provoca um impacto e um alerta aí que os números, como mostram aí, não são nada Não, animadores. nós perdemos, né, ao longo dessa pandemia, um número assustador de pessoas, e são todas pessoas, são todos seres humanos, né, Reinaldo? Você sabe bem disso. Todas elas são importantes igualmente, né? De uma pessoa simples, trabalhadora, né, a um grande intelectual, um grande trabalhador, um grande empresário, um grande advogado, são todos extremamente importantes. Os impactos, inclusive, que a gente vai ter, né, dessas cabeças e desses trabalhadores todos, são enormes, né? O impacto na família é o primeiro, né? O impacto nos amigos, o impacto na sociedade, o impacto depois, ficam falando tanto na Previdência, que não tem essa previsão de uma pandemia nos seus cálculos, né? Tudo isso vai gerar impactos futuros aí assustadores, mas, de fato, eu espero que, agora que o vírus, né, ele está chegando em todas as classes sociais. Na verdade, se a gente pegar até uma boa parte das mortes, foi muito maior nos hospitais particulares do que tanto no setor público em alguns momentos, né? Porque as pessoas se contaminaram, né? O vírus já não é ideológico, o vírus, né, ele quer pegar quem passa pela frente, então é muito complicado, Reinaldo. Eu estou impactado pessoalmente, perdi um primo, perdi pessoas muito próximas, né? O Ricardo Maluf era um exemplo, o Carlos Camargo Costa, um outro exemplo de amigos, são pessoas amigas, tá? Perdi parentes, né? O Otavianinho, um parente meu, um primo, um cara jovem, inteligente, dinâmico, jogava bola, né? E tantos outros amigos que eu acabei perdendo, como também, né, outras pessoas, gente da família, né? Quando eu falo da família, não diretamente, Sim. mas a sogra do meu cunhado é da família. A gente está sempre junto, né, nas festas, nos almoços, né? Então, nossa, é uma coisa assim realmente assustadora. Para Se a gente não concluir, tiver coração e sensibilidade para lidar com isso, né, também a gente não vai conseguir avançar e encontrar soluções. Como eu falei, a vacina vai ser importante, mas ter um trabalho, um planejamento em cima de tudo isso.
para conseguir reverter todos esses danos que nós estamos tendo, eu não estou vendo alguma coisa nesse sentido de maneira no papel. Para mim tem que ser no papel, tem que ser exposto, uma audiência pública, receber um documento para ler, com a assinatura de um técnico responsável por aquilo que escreve, né? Não ficar fazendo discurso que eu vou fazer, né? Não, isso não dá. Chega desse populismo aí, porque barato, porque não dá. Eu espero que a população não se deixe levar por isso. Para concluir, professor, o senhor pode explicar esse último gráfico para a gente, por favor? Esse último gráfico aqui são os gráficos dos óbitos, né? Mês a mês. Na primeira onda, chegamos a ter 129 óbitos no mês de julho. Vejam, hoje nós estamos quase 3 vezes mais do que nós tivemos naquela loucura que foi a primeira onda. Então, a primeira onda ficou uma marolinha, né? A onda agora, a segunda, foi muito forte. Então, a gente tem essa realidade. Esse outro gráfico em linha, uma linha preta aqui, ele é uma aproximação da taxa de transmissão, ou seja, quantas pessoas passam para outras. Esse cálculo é sempre muito complicado. Na verdade, a gente tem tentado simplificar isso, mas eu tenho que olhar ele de uma maneira dinâmica nesse cálculo. Se a gente observar, quando eu tenho a queda lá em final de setembro, ele começa a se acelerar e fica muito claro, taxa de 0,88. A partir de novembro já estava 1,13. Cada pessoa infectada passava, cada 100 passava para 113. Em dezembro, cada 100 para 146 pessoas, né? Em Sorocaba, com esse dado 0,80, como eu falei, está errado porque não sumiram 2.000 casos, né? Então, ele também estaria acima. Quando veio março, 1,94, né? Em abril, ainda 1,29 de taxa de transmissão. De abril para maio, caiu para 0,73, mas a gente está vendo já com as projeções crescendo. Então, quando a gente fala de cair, tem que se cair todos os meses, tá? E cair de uma maneira constante para sempre abaixo de 100. E tem que lembrar que esse 100, né, esse 1, perdão, ele é muito relativo. Não adianta ficar com um número 1, 1,1, 0,90, com 7.000 casos, 8.000 casos, né? Eu vou continuar com uma base de contaminados enorme. Né? Eu tenho que ter uma evolução para, né, ir para próximo de zero, senão não vai adiantar muito. Tá? Então, esse dado da transmissão também é um dado aqui. Tem várias formas de calcular, transmissão em 7 dias, transmissão diária, transmissão mensal, né? Existem várias formas, mas aqui é para, como eu estou fazendo um gráfico todo com os dados mensais, é só para comparar mês a mês como é que foram a evolução do número de casos, tá? Bom, que mensagem o senhor pode deixar para o sorocabano neste momento, professor Flaviano? Eu deixo para o sorocabano, né, que ele procure, primeiro, sempre fazer a parte dele, não abaixar a guarda, o vírus está aí, né? Tomar cuidado no seu dia a dia, no seu cotidiano. É sério usar máscara, usar álcool em gel, fazer o distanciamento, tomar todas as cautelas, né? Procurar se sair, manter o distanciamento quando você sai com os amigos, seja encontrando num bar, num restaurante, né? A gente tem que tomar cuidado, não tem jeito, né? A política hoje levou assim: nesse momento nós vamos ter leito e você trata de se cuidar. Infelizmente é o que está acontecendo. Eu estou sendo honesto, né? A leitura, você me corrija, fique muito à vontade. Pode discordo de você, professor Flaviano, mas a leitura que a gente tem não, eu vou aumentar leito, vou aumentar leito, vou aumentar leito. Quando eu falo isso, continua, não pare, né? Isso é muito perigoso, tá? Porque se as pessoas às vezes não sentirem que as medidas precisam ser mais duras, as pessoas não respondem, tá? É uma Mas questão. os números estão mostrando isso, né? Estão Que mostrando. há uma diferença dessa gestão com a gestão da ex-prefeita Jaqueline Coutinho, e essa diferença de Sim, gestão está se refletindo no número de contágio. É isso que o senhor está sim, mostrando aí. sem dúvida, né? E ao mesmo tempo, como eu disse, a população ela comprou um discurso de que a economia é tudo, tá? A economia está na frente, né, das vidas. Então, população, por favor, reveja tudo isso, né? Veja com muita cautela esses conceitos, procure se aprofundar mais,
porque está chegando. Sorocaba já são mais de 60 mil pessoas infectadas. Nós estamos falando de 10% da nossa população já teve o vírus. 10% já teve o vírus. 3% desses contaminados faleceram, né? Então, mais de 3%. Então, temos que tomar cuidado, né? Que se chegar, existe uma probabilidade alta de você ter problemas. Quantas pessoas sequeladas que eu conheço que eram esportistas faz um ano, né? Não conseguem manter o mesmo ritmo que tinha no passado, né? Porque ele realmente e pessoas que não foram internadas, nada, tiveram ficar em casa, né? E sentem uma série de efeitos colaterais ainda, né? De sequelas, né? Perdão, com relação à doença. Então, eu peço à população que tenha muita consciência, né? Que olhe, que cobre políticas de apoio se a gente precisar tomar uma medida um pouco mais dura, que eu espero que não aconteça, que essa aceleração da vacinação realmente seja muito rápida, que ela se efetive, tá? Para a gente ter logo uma queda consolidada dos casos, que é o que a gente não viu, né? Essa segunda onda não terminou. Eu tenho usado esse conceito, não de uma terceira onda, uma segunda onda que não terminou. Ela deu uma caída, mas ela continuou, vem se prolongando ainda e, vamos dizer, fazer uma metáfora aqui, é como você está na praia, né, e começa a subir a maré. Então, aquela onda vem, ela continua, né? Ela não parou porque a maré está subindo. Não acontece o Então, refluxo, né? não Ele acontece o cada vez mais refluxo, né? tardiamente. Então, esse é o ponto. A gente tem que tomar cuidado, então, nessa onda, porque as ondas são perigosas, né? E eu peço à população, e peço em especial ao nosso poder público, à nossa Câmara, né, que olhe isso. Eu não vejo também da nossa Câmara uma preocupação, né, muito clara com relação às medidas de combate, de prevenção, também porque eu vejo, como eu disse, a exaustão das pessoas é uma justificativa? É, né? Mas não dá, a gente não pode baixar a guarda assim, senão, né, a gente vê esses números impressionantes e as coisas vão se prolongando. Mas, além disso, né, eu quero muito ver um plano, né, efetivamente, de retomada das nossas atividades, principalmente na área social, né, na área da saúde. Tá aí, você pôde perceber e ver os números apresentados pelo professor Flaviano. Ele que é economista graduado pela PUC São Paulo, Tá. doutorando em economia pelo Unesp, o que lhe permite apresentar números fidedignos, estatísticas reais, num período de fake news que a gente está vendo proliferando, que acaba atrapalhando a divulgação da verdadeira informação, comprovando com números que o combate da pandemia aqui em Sorocaba está perdendo para o vírus. Obrigado, professor. Tá bom. Um abraço a toda a nossa população de Sorocaba, tá?